Olá! Hoje a gente vai fazer uma verdadeira autópsia jurídica para entender o que exatamente a lei brasileira considera um crime. É uma viagem bem fascinante pela lógica do direito penal. Então, a grande pergunta é essa, né? Quando é que um comportamento deixa de ser só uma coisa errada e vira tecnicamente um crime? A resposta é muito mais organizada do que a gente imagina. Vamos mergulhar nisso. E para a gente não se perder essa investigação, esse aqui é o nosso mapa. Primeiro, vamos separar o joio do trigo, crime e contravenção. Depois, vamos descobrir a fórmula de 3 partes que a lei usa para montar um crime. E por fim, vamos pegar a lupa e analisar o primeiro e mais importante pilar, o fato típico, para entender direitinho como uma ação se conecta a um resultado. Vamos começar pelo comecinho. No direito brasileiro, nem toda infração é colocada no mesmo saco. A lei faz uma divisão fundamental, criando 2 categorias principais. Tudo parte de um conceito maior chamado infração penal. Pensa nele como um grande guarda-chuva. É a categoria mãe que se divide em 2 espécies bem diferentes. E como é que a lei separa uma da outra? É simples, olhando o tipo de punição. Se a pena for mais pesada, tipo reclusão ou detenção, estamos falando de um crime. Se for mais leve, como prisão simples ou só uma multa, aí é uma contravenção. No fim das contas, é a gravidade da pena que manda no jogo. Beleza, agora a gente vai para o coração do negócio. Como os juristas decidem se um ato é mesmo um crime? Eles usam uma espécie de fórmula, um teste com 3 etapas obrigatórias. A teoria mais aceita no Brasil, a tripartite, enxerga o crime como se fosse um banquinho de 3 pernas. Para ele ficar de pé, precisa das 3. Se faltar uma perninha que seja, o banco todo desaba. Ou seja, não há crime. E aqui estão as 3 pernas. Primeiro, o ato precisa ser um fato típico, quer dizer, ele tem que se encaixar como uma luva na descrição de um crime na lei. Segundo, tem que ser ilícito, ou seja, contra a lei. E terceiro, a pessoa que cometeu tem que ser culpável. Todos os 3 são indispensáveis. Na nossa análise de hoje, a gente vai se concentrar totalmente no primeiro pilar, que é a base de tudo, o fato típico. É aqui que a maior parte da investigação acontece. Mas olha só, o fato típico não é uma coisa só, um bloco único. Ele mesmo é feito de 4 ingredientes essenciais. Pensa nele como uma receita que precisa ser seguida à risca. Para um fato ser considerado típico, a gente precisa de 4 elementos. Uma conduta humana, um resultado, um nexo de causalidade ligando os dois e a tipicidade, que é esse encaixe perfeito na lei. Hoje a gente vai focar nos 2 elos centrais dessa corrente, a conduta e o nexo causal. Bora começar então pelo primeiro ingrediente, a conduta. É ela que dá a partida em qualquer possível crime. Conduta, basicamente, é uma ação humana voluntária. E a palavra-chave aqui é justamente voluntária. Não se trata de querer o resultado criminoso, mas sim de ter a vontade de praticar aquela ação, sabe? É a junção da vontade com o movimento do corpo. Certo, uma ação é fácil de entender. Mas, e a omissão? A lei pode punir alguém por não ter feito alguma coisa? A resposta é um gigantesco sim. A lei reconhece 2 tipos. A omissão pura é mais direta. A própria lei já descreve o não fazer como um crime. Omissão de socorro é o exemplo clássico. Já a omissão imprópria é mais complexa. Aqui, a pessoa não causa o problema diretamente, mas ela tinha o dever legal de impedi-lo. Ela se torna uma garantidora da segurança da vítima. Vamos ao exemplo para isso ficar bem claro. Maria, como mãe, tem o dever legal de proteger a filha. Ao não fazer absolutamente nada para impedir os abusos, ela está se omitindo desse dever de garantidora. E para a lei, essa omissão é tão relevante, mas tão relevante, que o resultado é atribuído a ela também, como se ela tivesse agido. Ok, já temos uma conduta. Agora, a gente precisa ligar essa conduta ao resultado. E é aqui que entra o nosso próximo elemento crucial, o nexo de causalidade. O nexo de causalidade é a ponte que liga a ação à consequência. Sem essa ponte, a responsabilidade penal desmorona. A lei precisa ter certeza absoluta de que foi aquele ato específico que gerou aquele resultado. A teoria principal usada para isso tem um nome chique, conditione sine qua non. Mas a ideia é um exercício mental bem simples. Se a gente apagar a ação da história, o resultado ainda teria acontecido? Se a resposta for não, pronto, achamos a causa. Sem o veneno, a pessoa não teria morrido. A ligação é clara. Parece simples, né? Mas a vida real adora complicar as coisas. E se acontece algo totalmente novo no meio do caminho, quebrando essa corrente de eventos? No direito, isso tem nome:
com causas. Vamos ver um cenário clássico para entender isso. Primeiro, Pedro atira em João. Segundo, João é socorrido e a ambulância está correndo para o hospital. Terceiro, a ambulância sofre um acidente grave e João morre por causa da batida, não por causa dos tiros. E aí? A lei entende que o nexo de causalidade foi quebrado. O acidente foi um evento que veio depois, foi superveniente e que por si só causou a morte. Não foi um desdobramento natural do tiro. Por isso, o Pedro não responde pela morte, mas sim pelo que ele efetivamente fez, a tentativa de homicídio. Então, recapitulando a nossa autópsia, a gente viu que para a lei um crime é uma construção. Ele precisa da base, que é o fato típico. Esse fato, por sua vez, depende de uma conduta, que pode ser uma ação ou uma omissão de quem tinha o dever de agir. E o mais importante, essa conduta precisa estar ligada ao resultado por uma corrente de causalidade sem quebras, que pode ser rompida por um evento totalmente novo e inesperado. E com isso, a gente dissecou o primeiro pilar, o fato típico. Agora, a gente sabe como um ato se encaixa na descrição de um crime. Mas o quebra-cabeça não está completo. A grande questão que fica no ar é: só porque um ato se encaixa na descrição, isso significa que ele é sempre legal? Ou será que a lei prevê exceções? Essa pergunta nos leva direto ao segundo pilar, a ilicitude. Mas isso já é uma outra análise.